Menkyu. Introdução à Economia. Capítulo 5. Elasticidade e sua aplicação. Imagine que você seja um fazendeiro do estado do Kansas que produz trigo. Como toda a sua renda vem da venda do trigo, você se empenha muito para tomar a sua terra o mais produtiva possível. Acompanha as condições do clima e do solo, verifica seus campos para ver se há sinais de pragas e doenças e estuda os últimos avanços da tecnologia agrícola. Você sabe que quanto mais cultivar, mais terá para vender após a colheita e mais elevados serão sua renda e seu padrão de vida. Um dia, a Universidade Estadual do Kansas anuncia uma grande descoberta. Pesquisadores do Departamento de Agronomia desenvolveram um novo tipo de trigo híbrido que aumenta em 20% a produção por hectare cultivado. Como reagir a essa notícia? Será que você deve usar o novo trigo híbrido? Essa descoberta deixa você em melhores ou piores condições do que antes. Neste capítulo, veremos que essas questões podem ter respostas surpreendentes. A surpresa virá da aplicação da mais básica das ferramentas econômicas à oferta e à demanda, ao mercado de trigo. O capítulo anterior introduziu a oferta e a demanda. Em qualquer mercado competitivo, como é o mercado de trigo, a curva de oferta, com inclinação ascendente, representa o comportamento dos vendedores e a curva de demanda, com inclinação descendente, o comportamento dos compradores. O preço do bem se ajusta para conduzir a quantidade ofertada e a quantidade demandada do bem ao equilíbrio. Para aplicarmos essa análise básica e entendermos o impacto da descoberta dos agrônomos, precisamos, antes, desenvolver mais uma ferramenta, o conceito de elasticidade. A elasticidade, uma medida da resposta dos compradores e vendedores às mudanças das condições do mercado, nos permite analisar a oferta e a demanda com maior precisão. Ao estudarmos como um acontecimento ou política pública qualquer afeta um mercado, podemos discutir não apenas a direção dos efeitos, mas também sua magnitude. A elasticidade da demanda. Quando introduzimos a demanda, no capítulo 4, observamos que os consumidores geralmente compram mais de um bem quando o preço deste é o mais baixo, quando a renda deles é maior, quando os preços dos bens substitutos do bem estão elevados ou quando os preços dos bens complementares estão baixos. Nossa discussão sobre a demanda foi qualitativa, não quantitativa. Ou seja, discutimos a direção em que a quantidade demandada se move, mas não a dimensão do movimento. Para medirem o quanto os consumidores reagem a mudanças dessas variáveis, os economistas usam o conceito de elasticidade. Elasticidade é uma medida da resposta da quantidade demandada ou da quantidade ofertada a variações em seus determinantes. A elasticidade preço da demanda e seus determinantes. A lei da demanda afirma que uma queda no preço de um bem aumenta a quantidade demandada dele. A elasticidade preço da demanda mede o quanto a quantidade demandada reage a uma mudança no preço. A demanda por um bem é chamada de elástica se a quantidade demandada responde substancialmente a mudanças no preço. Disse que a demanda por um bem é inelástica se a quantidade demandada responde pouco a mudanças no preço. A elasticidade preço da demanda de qualquer bem mede o quanto os consumidores estão dispostos a deixar de adquirir do bem à medida que seu preço aumenta. Assim, a elasticidade reflete as muitas forças econômicas, sociais e psicológicas que moldam as preferências dos consumidores. Com base na experiência, entretanto, podemos apresentar algumas regras gerais sobre o que determina a elasticidade preço da demanda. Elasticidade preço da demanda é uma medida do quanto a quantidade demandada de um bem reage a uma mudança no preço do bem em questão. É calculada como a variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual do preço. Disponibilidade de substitutos próximos. Bens com substitutos próximos tendem a ter demanda mais elástica porque é mais fácil para os consumidores trocá-los por outros. Por exemplo, manteiga e margarina são facilmente substituíveis uma pela outra.
Um pequeno aumento no preço da manteiga, supondo que o preço da margarina se mantenha constante, fará com que a quantidade vendida de manteiga tenha uma grande diminuição. Por outro lado, como os ovos não têm substitutos próximos, a demanda por ovos é menos elástica do que a demanda por manteiga. Bens necessários versus bens supérfluos. Os bens necessários tendem a ter demanda inelástica, enquanto a demanda por bens de luxo, ou supérfluos tende a ser elástica. Quando o preço de uma consulta médica aumenta, as pessoas não alteram drasticamente o número de vezes que vão ao médico, embora possam ir com menos frequência. Por outro lado, quando o preço dos veleiros aumenta, a quantidade demandada de veleiros cai substancialmente. Isso porque as pessoas tendem a encarar as consultas médicas como uma necessidade e os veleiros como um luxo. É claro que um bem ser necessário ou supérfluo depende não só de suas propriedades intrínsecas, mas também das preferências do comprador. Para um velejador ávido que não esteja muito preocupado com a própria saúde, os veleiros podem ser uma necessidade com demanda inelástica e as consultas médicas, algo supérfluo com demanda elástica. Definição do mercado. A elasticidade da demanda em qualquer mercado depende de como traçamos os limites deste. Mercados definidos de forma restrita tendem a ter demanda mais elástica do que mercados definidos de forma ampla, uma vez que é mais fácil encontrar substitutos para bens definidos de maneira restrita. Por exemplo, os alimentos, uma categoria ampla tem demanda bastante inelástica porque não há bons substitutos para eles. O sorvete, uma categoria restrita, tem demanda mais elástica porque é fácil substituí-lo por outras sobremesas. Sorvete de baunilha, uma categoria muito mais restrita, tem demanda muito elástica porque os outros sabores de sorvete são substitutos quase perfeitos para ele. Horizonte de tempo. Os bens tendem a apresentar demanda mais elástica em horizontes de tempo mais longos. Quando o preço da gasolina sobe, a quantidade demandada desse combustível cai pouco nos primeiros meses. Com o passar do tempo, contudo, as pessoas compram carros que consomem menos gasolina, passam a usar o transporte público e se mudam para mais perto do lugar onde trabalham. Em alguns anos, a quantidade demandada de gasolina cai substancialmente. Calculando a elasticidade preço da demanda. Agora que discutimos a elasticidade preço da demanda em termos gerais, vamos examinar com maior atenção como ela é calculada. Os economistas calculam a elasticidade preço da demanda como a variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual do preço. Ou seja, elasticidade preço da demanda é igual à variação percentual da quantidade demandada sobre variação percentual do preço. Por exemplo, suponhamos que um aumento de 10% no preço do sorvete de casquinha cause uma queda de 20% na quantidade de sorvetes que você compra. Sua elasticidade da demanda será calculada como elasticidade preço da demanda igual a 20% dividido por 10% igual a 2. Neste exemplo, a elasticidade é 2, indicando que a variação da quantidade demandada é 2 vezes maior do que a variação do preço. Como a quantidade demandada de um bem está negativamente relacionada com seu preço, a variação percentual da quantidade demandada sempre terá sinal oposto ao da variação percentual do preço. Neste exemplo, a variação percentual do preço é de 10% positivos, refletindo um aumento, e a variação percentual da quantidade demandada é de 20% negativos, refletindo uma diminuição. Por essa razão, as elasticidades preço da demanda são algumas vezes representadas por números negativos. Neste livro, seguiremos a prática comum de deixar de lado o sinal de menos e apresentar todas as elasticidades preço como números positivos. Os matemáticos chamam isso de valor absoluto. Com essa convenção, uma maior elasticidade preço implica uma grande resposta da quantidade demandada ao preço. O método do ponto médio, uma maneira melhor de calcular variações percentuais e elasticidades.
Se você tentar calcular a elasticidade preço da demanda entre dois pontos de uma curva de demanda, logo perceberá um problema desagradável: a elasticidade do ponto A para o ponto B parece diferente da elasticidade do ponto B para o ponto A. Consideremos, por exemplo, os seguintes números. Ponto A: preço igual a $4, quantidade igual a 120. Ponto B: preço igual a $6, quantidade igual a 80. Indo-se do ponto A para o ponto B, o preço sobe 50% e a quantidade demandada cai 33%, indicando que a elasticidade preço da demanda é de 33 dividido 50, ou 0,66. Em comparação, indo-se do ponto B para o ponto A, o preço cai 33% e a quantidade aumenta 50%, indicando elasticidade preço da demanda de 50 dividido por 33, ou 1,5. Uma maneira de evitar esse problema é usar o método do ponto médio para calcular a elasticidade. A forma padrão de calcular uma variação percentual é dividir a variação pelo nível inicial. O método do ponto médio, por outro lado, calcula a variação percentual dividindo a variação pelo ponto médio, ou média dos níveis inicial e final. Por exemplo, $5 é o ponto médio entre $4 e $6. Assim, segundo o método do ponto médio, uma variação de $4 para $6 é considerada um aumento de 40%, uma vez que 6 menos 4 dividido por 5 vezes 100 igual a 40. Da mesma forma, uma mudança de $6 para $4 também é considerada uma queda de 40%. Como o método do ponto médio chega sempre ao mesmo resultado, independentemente da direção da mudança, é muito usado para calcular a elasticidade de preço da demanda entre dois pontos. Em nosso exemplo, o ponto médio entre os pontos A e B é ponto médio preço igual a $5 e quantidade igual a 100. Segundo o método do ponto médio, ao se passar do ponto A para o ponto B, o preço aumenta 40% e a quantidade cai 40%. Da mesma forma, ao se passar do ponto B para o ponto A, o preço cai 40% e a quantidade aumenta 40%. Em ambas as direções, a elasticidade preço da demanda é 1. Podemos expressar o método do ponto médio com a seguinte fórmula para a elasticidade preço da demanda entre dois pontos, denotados por Q1 P2 e Q2 P2. Elasticidade preço da demanda igual a Q2 menos QI dividido por Q2 mais Q1 dividido por 2 dividido por P2 menos P1 dividido por P2 mais P1 dividido por 2. O numerador é a variação percentual da quantidade calculada pelo método do ponto médio e o denominador, a variação percentual do preço calculada pelo método do ponto médio. Use essa fórmula sempre que precisar calcular elasticidades. Figura 1. A elasticidade preço da demanda. A elasticidade preço da demanda determina se a curva de demanda é inclinada ou não. Observe que todas as variações percentuais são calculadas pelo método do ponto médio. Neste livro, contudo, raramente faremos tais cálculos. Para a maior parte de nossa proposta, o que a elasticidade representa, a resposta da quantidade demandada ao preço é muito mais importante do que a forma como é calculada. A variedade das curvas de demanda. Os economistas classificam as curvas de demanda de acordo com sua elasticidade. A demanda é elástica quando a elasticidade é maior do que 1, de modo que a quantidade varia proporcionalmente mais do que o preço. A demanda é inelástica quando a elasticidade é menor do que 1, de modo que a quantidade varia proporcionalmente menos do que o preço. Se a elasticidade é igual a 1, de modo que a variação da quantidade seja proporcionalmente igual à variação do preço, diz-se que a demanda possui elasticidade unitária. Como a elasticidade preço da demanda mede o quanto a quantidade demandada responde a mudanças no preço, está estreitamente relacionada com a inclinação da curva de demanda. Uma boa regra geral é a seguinte: quanto mais horizontal for uma curva de demanda que passa por um determinado ponto, maior será a elasticidade preço da demanda.
Quanto mais vertical for uma curva de demanda que passa por um determinado ponto, menor será a elasticidade preço da demanda. A figura 1 mostra 5 casos. No caso extremo da elasticidade zero mostrado no painel A, a demanda é perfeitamente inelástica e a curva de demanda é vertical. Neste caso, a quantidade demandada se mantém a mesma qualquer que seja o preço. À medida que aumenta a elasticidade, a curva de demanda se torna cada vez mais horizontal, como mostram os painéis B, C e D. No extremo oposto, mostrado no painel E, a demanda é perfeitamente elástica. Isso ocorre à medida que a elasticidade preço da demanda se aproxima do infinito e a curva de demanda se torna horizontal, refletindo o fato de que mudanças muito pequenas do preço levam a grandes variações na quantidade demandada. Por fim, se você se confunde com os termos elástico e inelástico, aí vai um truque. As curvas inelásticas, como a do painel A, parecem-se com a letra I. As elásticas, como a do painel E, parecem-se com a letra E. Isso não é muito profundo, mas pode ajudar no seu próximo exame. Receita total e elasticidade preço da demanda. Ao estudarmos mudanças da oferta ou da demanda num mercado, uma variável que frequentemente desejamos estudar é a receita total, a quantia paga pelos compradores e recebida pelos vendedores de um bem. Em qualquer mercado, a receita total é P vezes Q, ou seja, o preço do bem multiplicado pela quantidade vendida dele. Podemos representar a receita total graficamente como na figura 2. A altura do retângulo abaixo da curva de demanda é P e a largura é Q. A área do retângulo P vezes Q é igual à receita total do mercado. Na figura 2, em que P é igual a $4 e Q é igual a 100, a receita total é $4 vezes 100 ou $400. Como será que a receita total varia à medida que nos movemos ao longo da curva de demanda? A resposta depende da elasticidade preço da demanda. Se a demanda for inelástica, como na figura 3, um aumento no preço causará um aumento na receita total. Aqui, um aumento no preço de $1 para $3 provoca uma diminuição na quantidade demandada somente de 100 para 80, de modo que a receita total aumenta de 100 para 240. Um aumento do preço eleva P vezes Q porque a diminuição em Q é proporcionalmente inferior ao aumento em P. Receita total é a quantia paga pelos compradores e recebida pelos vendedores de um bem calculada como o preço do bem multiplicado pela quantidade vendida. Figura 2. Receita total. A quantia total paga pelos compradores e recebida pelos vendedores é igual à área do retângulo abaixo da curva de demanda P vezes Q. Aqui, ao preço de $4, a quantidade demandada é 100 e a receita total é 400. Figura 3. Como a receita total muda com os preços demanda inelástica. Com uma curva de demanda inelástica, um aumento no preço provoca uma diminuição proporcionalmente menor na quantidade demandada. Assim, a receita total, o preço multiplicado pela quantidade, aumenta. Aqui, um aumento de preço de $1 para $3 provoca uma diminuição na quantidade demandada de 100 para 80 e a receita total aumenta de $100 para $240. Obtemos o resultado oposto se a demanda é elástica, um aumento no preço causa uma diminuição na receita total. Na figura 4, por exemplo, quando o preço sobe de $4 para $5, a quantidade demandada diminui de 50 para 20 e com isso, a receita total diminui de $200 para $100. Como a demanda é elástica, a redução da quantidade demandada é tão grande que mais do que compensa o aumento do preço. Ou seja, um aumento no preço reduz P vezes Q porque a diminuição em Q é proporcionalmente maior do que o aumento em P. Figura 4. Como a receita total muda quando o preço muda, demanda elástica. Com uma curva de demanda elástica, um aumento no preço provoca uma redução proporcionalmente maior na quantidade demandada. Assim, a receita total, o preço multiplicado pela quantidade diminui.
Aqui, um aumento de preço de $4 para $5 provoca uma redução na quantidade demandada de 50 para 20, de maneira que a receita total diminui de $200 para $100. Embora os exemplos das duas figuras sejam extremos, ilustram uma regra geral quando a demanda é inelástica, elasticidade preço da demanda menor do que 1, o preço e a receita total movem-se na mesma direção. Quando a demanda é elástica, elasticidade preço da demanda maior do que 1, o preço e a receita total movem-se em direções opostas. Se a demanda tem elasticidade unitária, elasticidade preço da demanda é igual a 1, a receita total permanece constante quando o preço varia. Elasticidade e receita total ao longo de uma curva de demanda linear. Embora algumas curvas de demanda tenham elasticidade constante ao longo de toda a curva, isso nem sempre acontece. Um exemplo de curva de demanda em que a elasticidade muda é uma linha reta, como mostra a figura 5. Uma curva de demanda linear tem inclinação constante. Lembre-se de que a inclinação é definida como o aumento dividido pela distância que, no caso, é a razão entre a variação de preço, aumento, e a variação da quantidade distância. A inclinação desta curva de demanda específica é constante porque cada aumento de $1 no preço faz a quantidade demandada se reduzir nas mesmas duas unidades. Embora a inclinação das curvas de demanda lineares seja constante, sua elasticidade não é. Isso porque a inclinação é a razão entre as variações das duas variáveis, ao passo que a elasticidade é a razão entre as variações percentuais das duas variáveis. Podemos ver isso na tabela da figura 5 que representa a escala de demanda da curva de demanda linear do diagrama. A tabela usa o método do ponto médio para calcular a elasticidade preço da demanda. Nos pontos com preço baixo e quantidade elevada, a curva de demanda é inelástica. Nos pontos com preço alto e quantidade baixa, a curva de demanda é elástica. Essa tabela também apresenta a receita total em cada ponto da curva de demanda. Esses números ilustram a relação entre a receita total e a elasticidade. Quando o preço é $1, por exemplo, a demanda é inelástica e um aumento no preço para $2 eleva a receita total. Quando o preço é $5, a demanda é elástica e um aumento no preço para $6 reduz a receita total. Entre $3 e $4, a demanda tem elasticidade unitária e a receita total é igual para os dois preços. Figura 5. Elasticidade de uma curva de demanda linear. A inclinação de uma curva de demanda linear é constante, mas sua elasticidade não. A lista que consta da tabela de demanda foi usada para calcular a elasticidade preço da demanda pelo método do ponto médio. Nos pontos em que o preço é baixo e a quantidade é elevada, a curva de demanda é inelástica. Nos pontos em que o preço é alto e a quantidade é baixa, a curva de demanda é elástica. Notícias. Na estrada com a elasticidade. Como uma empresa privada que opera pedágios em uma rodovia deve estabelecer o preço do pedágio a ser cobrado? Como veremos neste artigo, a resposta a essa pergunta exige um entendimento da curva de demanda e de sua elasticidade. Para quem vai viajar, o preço importa. Todas as empresas enfrentam uma pergunta em comum: qual preço gerará o lucro máximo para seus produtos? A resposta nem sempre é óbvia. O aumento do preço de alguma coisa muitas vezes tem como resultado uma redução das vendas à medida que os consumidores sensíveis a preços buscam alternativas ou simplesmente deixam de adquirir o bem em questão. Para cada produto, o grau dessa sensibilidade é diferente. O estratagema está em identificar o ponto em que haja um trade-off ideal de margem de lucro e volume de vendas. Agora mesmo, os construtores de uma nova rodovia privada entre Leesburg e o Aeroporto Internacional Dulles, em Washington, estão tentando encontrar esse ponto mágico.
O grupo calculou, originalmente, que poderia cobrar quase $2 pela viagem de 14 milhas, atraindo por dia 34 mil veículos, em média, que costumavam trafegar por estradas públicas congestionadas, como a Route 7. Mas, após gastarem $350 milhões para construir sua tão propalada, isto é tão divulgada Greenway, eles descobriram, para seu desgosto, que apenas um terço daquele número de motoristas estava disposto a pagar tanto para reduzir em 20 minutos sua viagem diária. Só quando a empresa, em desespero, baixou o pedágio para $1 foi que conseguiu chegar perto de atrair o fluxo de trânsito previsto. Embora a Greenway ainda esteja dando prejuízo, sua situação é obviamente melhor neste novo ponto da curva de demanda do que nos seus primeiros dias de atividade. A receita diária média é hoje de $22 milhares contra os $14.875 de quando era cobrado o preço especial de inauguração de $1,75. E com o trânsito leve mesmo nos horários de pico, é possível que os proprietários reduzam ainda mais os preços em busca de maiores receitas. Afinal de contas, quando o preço foi reduzido em 45% na última primavera, gerou um aumento no volume de tráfego de 200% 3 meses depois. Se a mesma razão se aplicar novamente, reduzir o preço do pedágio em mais 25% elevaria o volume diário de tráfego para 38 mil viagens e a receita diária aumentaria para quase $29 milhares. O problema, evidentemente, é que a mesma razão geralmente não se aplica a cada ponto de preço e é justamente por isso que é tão complicado estabelecer preços. Clifford Winston, da Brookings Institution, e John Kauf, da American Enterprise Institution, estudaram o dilema do pedágio. No ano passado, os economistas realizaram uma pesquisa de mercado com 1.170 pessoas de todo o país, a quem foi apresentada uma série de alternativas em que lhes era pedido que fizessem uma escolha pessoal entre redução do tempo de viagem e pedágios mais caros. No fim das contas, os pesquisadores concluíram que as pessoas que davam maior valor à redução do tempo de viagem já o tinham feito passando a usar transporte público, morando mais perto do trabalho ou tendo optado por um emprego que lhes permitisse trafegar fora do horário de rush. Por outro lado, os que dirigiam por muito tempo tinham uma maior tolerância ao congestionamento e só estavam dispostos a pagar 20% do que ganhavam por hora para poupar uma hora de seu tempo. Em suma, as conclusões de Winston e Kauf ajudam a explicar por que o preço e as projeções de tráfego originais da Greenway eram excessivamente altos para eles. Apenas pessoas que ganhassem pelo menos $30 por hora, cerca de $60 milhares por ano, estariam dispostas a pagar $2 para poupar 20 minutos. Estudo de caso. Estabelecendo o preço do ingresso de um museu. Você é o curador de um grande museu de arte. Seu diretor financeiro lhe diz que o museu está ficando sem recursos e sugere que você mude o preço dos ingressos para aumentar a receita total. O que você deve fazer? Aumentar ou diminuir o preço do ingresso? A resposta depende da elasticidade da demanda. Se a demanda por visitas ao museu for inelástica, então um aumento no preço do ingresso aumentaria a receita total. Mas, se a demanda for elástica, um aumento no preço do ingresso reduziria tanto o número de visitantes que a receita total diminuiria. Neste caso, o melhor seria reduzir os preços, o número de visitantes aumentaria tanto que faria crescer a receita total. Para estimar a elasticidade e preço da demanda, é preciso recorrer aos estatísticos. Eles podem usar os dados históricos para analisar como a frequência ao museu variou de ano para ano à medida que o preço dos ingressos variou. Ou podem usar dados sobre a frequência a museus em todo o país para ver como o preço dos ingressos a afeta. Ao estudar qualquer um desses conjuntos de dados, os estatísticos precisariam levar em consideração outros fatores que afetam a frequência, o tempo, a população, o tamanho da coleção e assim por diante para isolar o efeito do preço.
No fim das contas, essa análise dos dados proporcionaria uma estimativa da elasticidade preço da demanda que você poderia usar para decidir como responder ao seu problema financeiro. Outras elasticidades da demanda. Além da elasticidade preço da demanda, os economistas usam outras elasticidades para descrever o comportamento dos compradores no mercado. Elasticidade renda da demanda. A elasticidade renda da demanda mede o quanto a quantidade demandada varia conforme a renda do consumidor varia. Ela é calculada como a variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual da renda. Ou seja, elasticidade renda da demanda é igual à variação percentual da quantidade demandada sobre variação percentual da elasticidade renda da demanda, uma medida do quanto a quantidade demandada de um bem responde a uma variação na renda dos consumidores, calculada como a variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual da renda. Como vimos no capítulo 4, a maioria dos bens é normal, rendas mais elevadas aumentam a quantidade demandada. Como a quantidade demandada e a renda movem-se na mesma direção, os bens normais têm elasticidade renda positiva. Alguns bens, como as passagens de ônibus, são inferiores, rendas mais elevadas diminuem a quantidade demandada delas. Como a quantidade demandada e a renda se movem em direções opostas, os bens inferiores têm elasticidade renda negativa. Mesmo entre os bens normais, as elasticidades renda variam substancialmente de magnitude. Os bens necessários, como alimentos e vestuário, tendem a apresentar baixa elasticidade renda porque os consumidores sempre decidem comprar alguma quantidade deles, não importa quão baixa seja sua renda. Os bens supérfluos, como caviar e diamantes, tendem a apresentar elevada elasticidade renda porque os consumidores sabem que podem passar sem eles se sua renda for baixa demais. A elasticidade preço cruzada da demanda. A elasticidade preço cruzada da demanda mede o quanto a quantidade demandada de um bem varia à medida que o preço de um outro bem varia. É calculada como a variação percentual da quantidade demandada do bem 1 dividida pela variação percentual do preço do bem 2. Elasticidade preço cruzada da demanda é a variação percentual da quantidade demandada do bem 1 sobre variação percentual do preço do bem 2. Elasticidade preço cruzada da demanda é uma medida do quanto a quantidade demandada de um bem responde a uma variação no preço de outro, calculada como a variação percentual da quantidade demandada do primeiro bem dividida pela variação percentual do preço do segundo bem. O fato de a elasticidade preço cruzada ser um número positivo ou negativo depende de os dois bens em questão serem substitutos ou complementares. Como vimos no capítulo 4, os bens substitutos são aqueles tipicamente usados um no lugar do outro, como hambúrgueres e cachorros quentes. Um aumento no preço do cachorro quente induz as pessoas a consumir hambúrgueres. Como o preço dos cachorros quentes e a quantidade demandada de hambúrgueres movem-se na mesma direção, a elasticidade preço cruzada é positiva. Por outro lado, os bens complementares são aqueles tipicamente usados em conjunto, como computadores e software. Neste caso, a elasticidade preço cruzada é negativa, indicando que um aumento no preço dos computadores reduz a quantidade demandada de software. A elasticidade da oferta. Quando introduzimos a oferta, no capítulo 4, observamos que os produtores de um bem oferecem mais desse bem para venda quando seu preço aumenta, ou quando o preço dos insumos utilizados diminui, ou quando ocorre um avanço tecnológico. Para passar das afirmações de natureza qualitativa para afirmações de natureza quantitativa sobre a quantidade ofertada, nós usaremos mais uma vez o conceito de elasticidade. A elasticidade preço da oferta e seus determinantes. A lei da oferta afirma que quanto mais elevados os preços, maior a quantidade ofertada. A elasticidade preço da oferta mede o quanto a quantidade ofertada responde a mudanças no preço. A oferta de um bem é chamada de elástica se a quantidade ofertada responde substancialmente a mudanças no preço.
A oferta é chamada de inelástica se a quantidade ofertada responde pouco a mudanças no preço. Elasticidade-preço da oferta, uma medida do quanto a quantidade ofertada de um bem responde a uma variação do seu preço, calculada como a variação percentual da quantidade ofertada dividida pela variação percentual do preço. A elasticidade-preço da oferta depende da flexibilidade que os vendedores têm para mudar a quantidade do bem que produzem. Por exemplo, os terrenos de frente para o mar têm oferta inelástica porque é quase impossível aumentar a oferta desse bem. Por outro lado, os bens manufaturados, como livros, carros e televisores, têm oferta elástica porque as empresas que os produzem podem fazer funcionar suas fábricas por mais tempo em resposta a preços mais altos. Na maioria dos mercados, um determinante-chave da elasticidade-preço da oferta é o período que está sendo considerado. A oferta é geralmente mais elástica no longo prazo do que no curto prazo. Em curtos períodos, as empresas não podem mudar facilmente o tamanho de suas fábricas para produzir uma quantidade maior ou menor de um bem. No decorrer de longos períodos, as empresas podem mudar com mais facilidade o porte de suas fábricas para produzir mais de um determinado bem. Assim, no curto prazo, a quantidade ofertada não responde muito ao preço. Por outro lado, em períodos mais longos, as empresas podem construir novas fábricas ou fechar fábricas antigas. Além disso, novas empresas podem entrar nos mercados e empresas antigas podem fechar. Assim, no longo prazo, a quantidade ofertada pode reagir de maneira substancial a mudanças no preço. Calculando a elasticidade-preço da oferta. Agora que temos alguma ideia do que é a elasticidade-preço da oferta, vamos ser mais precisos. Os economistas calculam a elasticidade-preço da oferta como a variação percentual da quantidade ofertada dividida pela variação percentual do preço, ou seja, elasticidade-preço da oferta variação percentual da quantidade ofertada sobre variação percentual do preço. Vamos supor, por exemplo, que um aumento no preço do leite de $2,85 para $3,15 por litro aumente a quantidade que os fazendeiros produzem de 9.000 para 11.000 litros por mês. Usando o método do ponto médio, nós calculamos a variação percentual do preço como variação percentual do preço igual a 3,15 menos 2,85 dividido por 3 vezes 100 igual a 10%. Da mesma forma, calculamos a variação percentual da quantidade ofertada como variação percentual da quantidade ofertada igual a 11.000 menos 9.000 dividido por 10.000 vezes 100 igual a 20%. Neste caso, a elasticidade-preço da oferta é 20% dividido por 10% igual a 2,0. Neste exemplo, uma elasticidade de 2 reflete o fato de que a variação da quantidade ofertada é proporcionalmente 2 vezes maior que a variação do preço. A variedade das curvas de oferta. Como a elasticidade-preço da oferta mede a resposta da quantidade ofertada ao preço, isso se reflete na aparência da curva de oferta. A figura 6 mostra 5 casos. No caso extremo de elasticidade zero, como mostra o painel A, a oferta é perfeitamente inelástica e a curva de oferta é vertical. Neste caso, a quantidade ofertada é a mesma, qualquer que seja o preço. À medida que a elasticidade aumenta, a curva de oferta torna-se mais horizontal, indicando que a quantidade ofertada responde mais a variações de preço. No extremo oposto, mostrado no painel, a oferta é perfeitamente elástica. Isso se dá quando a elasticidade-preço da oferta se aproxima do infinito e a curva de oferta se torna horizontal, indicando que variações muito pequenas no preço levam a variações muito grandes da quantidade ofertada. Figura 6. A elasticidade-preço da oferta. A elasticidade-preço da oferta determina se a curva de oferta tem inclinação acentuada ou não. Observe que todas as variações percentuais são calculadas pelo método do ponto médio. Em alguns mercados, a elasticidade da oferta não é constante, variando ao longo da curva de oferta.
A figura 7 mostra um caso típico de uma indústria em que as empresas dispõem de fábricas com capacidade de produção limitada. Para baixos níveis de quantidade ofertada, a elasticidade da oferta é alta, indicando que as empresas respondem substancialmente a variações de preço. Nessa região, as empresas têm capacidade de produção que não está sendo utilizada, capacidade ociosa, como instalações e equipamentos que passam a maior parte do dia parados. Pequenos aumentos do preço farão com que seja lucrativo para essas empresas começar a utilizar essa capacidade ociosa. À medida que a quantidade ofertada aumenta, as empresas se aproximam do pleno uso de sua capacidade. Uma vez que toda a capacidade esteja sendo utilizada, aumentar a produção requer a construção de novas fábricas. Para induzir as empresas a incorrer nessas despesas extras, o preço precisa aumentar substancialmente, de modo que a oferta se torna menos elástica. A figura 7 apresenta um exemplo numérico desse fenômeno. Quando o preço se eleva de $3 para $4, um aumento de 29%. De acordo com o método do ponto médio, a quantidade ofertada sobe de 100 para 200, um aumento de 67%. Como a quantidade ofertada tem uma variação proporcionalmente maior que a variação do preço, a curva de oferta tem elasticidade superior a 1. Por outro lado, quando os preços sobem de $12 para $15, um aumento de 22%, a quantidade ofertada aumenta de 500 para 525, um aumento de 5%. Neste caso, a quantidade ofertada tem uma variação proporcionalmente menor que a variação do preço, de modo que a elasticidade é inferior a 1. Figura 7. Como a elasticidade preço da oferta pode variar. Uma vez que as empresas frequentemente têm uma capacidade máxima de produção, a elasticidade da oferta pode ser muito elevada quando a quantidade ofertada é pequena e muito baixa quando a quantidade ofertada é grande. Aqui, um aumento de preço de $3 para 4 aumenta a quantidade ofertada de 100 para 200. Como o aumento de 67% na quantidade ofertada calculado usando-se o método do ponto médio, é maior do que o aumento de 29% no preço, a curva de oferta é elástica nessa região. Em comparação, quando o preço aumenta de $12 para $15, a quantidade ofertada aumenta somente de 500 para 525. Como o aumento de 5% na quantidade ofertada é menor do que o aumento de 22% no preço, a curva de oferta é inelástica nessa região. 3 aplicações da oferta, da demanda e da elasticidade. Será que boas notícias para a agricultura podem ser más notícias para os agricultores? Porque a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, não conseguiu manter elevado o preço do petróleo. Será que a proibição das drogas aumenta ou diminui os crimes ligados a elas? À primeira vista pode parecer que essas perguntas não têm muito em comum, mas todas se referem aos mercados e todos os mercados estão sujeitos às forças da oferta e da demanda. Aqui, aplicaremos as versáteis ferramentas da oferta, demanda e elasticidade para responder a essas questões aparentemente complexas. Boas notícias para a agricultura podem ser más notícias para os agricultores. Vamos, agora, voltar para a pergunta que fizemos no começo deste capítulo: o que acontece com os produtores e com o mercado de trigo quando os agrônomos de uma universidade descobrem um novo tipo de trigo híbrido mais produtivo do que as variedades existentes? Lembre-se de que no capítulo 4 respondemos a esse tipo de questão em 3 etapas. Em primeiro lugar, determinamos se é a curva de demanda ou a curva de oferta que se desloca. Em segundo, vemos em que direção se dá o deslocamento. Em terceiro, usamos o diagrama de oferta e demanda para ver a mudança ocorrida no equilíbrio de mercado. Neste caso, a descoberta do novo trigo híbrido afeta a curva de oferta. Como o híbrido aumenta a quantidade de trigo que pode ser produzida por hectare de terra, os fazendeiros desejam ofertar mais trigo a qualquer preço dado.
Em outras palavras, a curva de oferta desloca-se para a direita. A curva de demanda permanece a mesma porque a quantidade de trigo que os consumidores desejam comprar a qualquer preço dado não é afetada pela introdução do novo híbrido. A figura 8 mostra um exemplo de uma mudança desse tipo. Quando a curva de oferta desloca-se de O1 para O2, a quantidade de trigo vendida aumenta de 100 para 110 e o preço do trigo cai de $3 para $2. Mas será que essa descoberta deixa os agricultores em melhor situação? Como primeiro passo para respondermos a essa pergunta, vamos ver o que acontece com a receita total recebida pelos agricultores. A receita total é P vezes Q, o preço do trigo multiplicado pela quantidade vendida. A descoberta afeta os fazendeiros de duas maneiras conflitantes. O trigo híbrido permite que eles vendam mais trigo, aumento de Q, mas cada saca é vendida por um preço menor, queda de P. O fato de a receita total aumentar ou diminuir depende da elasticidade da demanda. Na prática, a demanda por gêneros alimentícios básicos, como é o caso do trigo, é geralmente inelástica, uma vez que esses bens são relativamente baratos e há poucos bons substitutos para eles. Quando a curva de demanda é inelástica, como no caso da figura 8, uma queda no preço faz com que a receita total diminua. Podemos ver na figura, o preço do trigo cai substancialmente, ao passo que a quantidade de trigo vendida aumenta apenas levemente. A receita total cai de $300 para $220. Assim, a descoberta do novo híbrido diminui a receita total que os fazendeiros obtêm com a venda de suas safras. Figura 8. Um aumento da oferta no mercado de trigo. Quando um avanço tecnológico aumenta a oferta de trigo de O1 para O2, o preço deste cai. Como a demanda por trigo é inelástica, o aumento da quantidade vendida de 100 para 110 é proporcionalmente menor do que a queda do preço de $3 para $2. Com isso, a receita total dos fazendeiros cai de $303 vezes 100 para $220, $2 vezes 110. Se a situação dos agricultores piora com a descoberta do novo híbrido porque eles o adotam. A resposta vai ao âmago de como os mercados competitivos funcionam. Como cada agricultor representa uma pequena parte do mercado de trigo, ele toma o preço do trigo como dado. Para qualquer preço dado do trigo, é melhor usar o novo híbrido para produzir e vender mais. Mas quando todos os agricultores seguem esse raciocínio, a oferta de trigo aumenta, o preço cai e os agricultores se veem prejudicados. Embora este exemplo possa parecer meramente hipotético, ajuda a explicar uma grande mudança ocorrida na economia dos Estados Unidos no século passado. Há 200 anos, a maioria dos norte-americanos vivia em fazendas. O conhecimento sobre métodos agrícolas era tão primitivo que a maioria da população ainda precisava viver no campo para produzir comida suficiente. Mas com o tempo, os avanços da tecnologia agropecuária aumentaram a quantidade de alimentos que cada fazendeiro poderia produzir. Esse aumento da oferta de alimentos, juntamente com uma demanda inelástica por alimentos, fez cair a receita dos fazendeiros, o que por sua vez, serviu de incentivo para que as pessoas abandonassem a atividade agropecuária. Alguns dados podem demonstrar a magnitude dessa mudança histórica. Em 1950, havia 10 milhões de pessoas trabalhando no campo nos Estados Unidos, o equivalente a 17% da força de trabalho do país. Em 2000, menos de 3 milhões de pessoas trabalhavam em fazendas, ou 2% da força de trabalho. Essa mudança coincidiu com enormes avanços na produtividade das fazendas. Apesar da queda de 70% no número de produtores rurais, a produção agropecuária das fazendas norte-americanas mais do que dobrou entre 1950 e 2000. Esta análise do mercado de produtos agropecuários também ajuda a explicar um aparente paradoxo da política pública. Alguns programas para o campo tentam ajudar os fazendeiros incentivando a redução de certas safras.
Porque o objetivo dos programas é reduzir a oferta de produtos agropecuários e, com isso, aumentar seus preços. Por causa da demanda inelástica por seus produtos, os fazendeiros obtêm uma maior receita total se fornecem ao mercado uma safra menor. Fazendeiro algum, agindo por conta própria, deixaria a terra ociosa, pois cada um deles toma o preço de mercado como dado. Mas, se todos os fazendeiros, juntos, o fizerem, cada um deles será beneficiado. Ao se analisarem os efeitos da tecnologia agrícola ou da política agrícola, é importante ter em mente que o que é bom para os agricultores não é necessariamente bom para a sociedade. Avanços tecnológicos podem ser prejudiciais para os fazendeiros, mas são ótimos para os consumidores que pagam menos pelos alimentos que compram. Da mesma forma, uma política que tenha por objetivo reduzir a oferta de produtos agropecuários pode aumentar as rendas dos fazendeiros, mas o faz à custa dos consumidores. Porque a OPEP não conseguiu manter elevado o preço do petróleo. Muitos dos acontecimentos mais perturbadores para as economias do mundo todo nas últimas décadas tiveram sua origem no mercado de petróleo. Nos anos 70, os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, decidiram elevar os preços mundiais do produto para aumentar sua renda. Esses países atingiram seu objetivo reduzindo conjuntamente a quantidade de petróleo ofertada. De 1973 a 1974, o preço do petróleo, descontada a inflação do período, subiu mais de 50%. Então, poucos anos depois, a OPEP fez a mesma coisa outra vez. O preço subiu 14% em 1979, 34% em 1980 e mais 34% em 1981. Mas a OPEP teve dificuldades para manter o preço tão elevado. Entre 1982 e 1985, o preço caiu a uma taxa mais ou menos constante de 10% ao ano. A insatisfação e a desorganização prevaleceram entre os países membros da OPEP. Em 1986, a cooperação entre esses países deixou de existir e o preço despencou 45%. Em 1990, o preço do petróleo, descontada a inflação, voltou ao ponto em que estava em 1970 e se manteve nesse baixo nível durante a maior parte da década de 1990. Esse episódio mostra como a oferta e a demanda podem se comportar de maneiras diferentes no curto prazo e no longo prazo. No curto prazo, tanto a oferta quanto a demanda de petróleo são relativamente inelásticas. A oferta é inelástica porque a quantidade de reservas conhecidas e a capacidade de extração de petróleo não podem mudar rapidamente. A demanda é inelástica porque os hábitos de compra não respondem imediatamente a mudanças no preço. Muitos proprietários de carros velhos e que são bebedores de gasolina, por exemplo, conformam-se e pagam o preço mais elevado. Assim como mostra o painel A da figura 9, as curvas de oferta e de demanda de curto prazo têm inclinação acentuada. Figura 9. Uma redução da oferta no mercado mundial de petróleo. Quando cai a oferta de petróleo, a resposta depende do horizonte de tempo. No curto prazo, a oferta e a demanda são relativamente inelásticas, como no painel A. Assim, quando a curva de oferta desloca-se de O1 para O2, o preço aumenta substancialmente. Em comparação, no longo prazo, a oferta e aumenta a demanda são relativamente elásticas como no painel B. Neste caso, o mesmo deslocamento da curva de oferta de O1 para O2 causa um menor aumento no preço. A situação é bem diferente no longo prazo. No decorrer de períodos mais longos, os produtores de petróleo que não são membros da OPEP respondem aos altos preços aumentando a exploração e construindo nova capacidade de extração. Os consumidores respondem com maior economia, por exemplo, substituindo carros antigos e ineficientes por outros mais novos e mais eficientes que consomem menos gasolina.
Assim como vemos no painel B da figura 9, as curvas de oferta e demanda de longo prazo são mais elásticas. No longo prazo, o deslocamento da curva de oferta de O1 para O2 causa um aumento de preço muito menor. Esta análise mostra por que a OPEP obteve sucesso ao manter elevados os preços do petróleo somente no curto prazo. Quando seus países membros concordaram em reduzir a produção, deslocaram a curva de oferta para a esquerda. Embora cada membro da organização estivesse vendendo menos petróleo, o preço subiu tanto no curto prazo que a renda dos países exportadores do produto aumentou. Em comparação, no longo prazo, quando oferta e demanda são mais elásticas, a mesma redução da oferta, medida pelo deslocamento horizontal da curva de oferta, causou um aumento menor no preço. Assim, a redução coordenada de oferta provou ser menos lucrativa no longo prazo. A OPEP existe ainda hoje e, de tempos em tempos, obtém sucesso ao reduzir a oferta e elevar os preços. Mas o preço do petróleo, descontada a inflação, nunca voltou ao pico atingido em 1981. O cartel agora parece ter entendido que elevar os preços é mais fácil no curto do que no longo prazo. Será que a política de proibição das drogas aumenta ou diminui os crimes relacionados a elas? Um problema persistente enfrentado por nossa sociedade é o uso de drogas ilegais como a heroína, a cocaína, o êxtase e o crack. O uso de drogas tem diversos efeitos negativos. Um deles é o fato de que a dependência de drogas pode arruinar a vida dos usuários e de suas famílias. Outro é que os viciados em drogas muitas vezes recorrem ao roubo e outros crimes violentos para obter o dinheiro de que precisam para sustentar seu vício. Para desencorajar o uso de drogas ilegais, o governo norte-americano gasta bilhões de dólares por ano para reduzir o fluxo de drogas para dentro do país. Vamos usar as ferramentas da oferta e da demanda para examinar essa política de combate às drogas. Suponhamos que o governo aumente o número de agentes federais dedicados ao combate às drogas. O que acontece com o mercado de drogas ilegais? Como de hábito, responderemos a essa pergunta em 3 etapas. Em primeiro lugar, vamos verificar se as curvas de oferta e demanda se deslocam. Em segundo, vamos verificar a direção do deslocamento. E, em terceiro, vamos ver como o deslocamento afeta o preço e a quantidade de equilíbrio. Muito embora o objetivo de uma política de proibição das drogas seja reduzir o seu uso, o impacto direto dessa política recai mais sobre os vendedores do que sobre os compradores. Quando o governo impede que algumas drogas entrem no país e prende mais traficantes, aumenta o preço de venda das drogas e, portanto, reduz a quantidade ofertada a qualquer preço dado. A demanda por drogas, a quantidade que os compradores desejam a qualquer preço dado, não muda. Como mostra o painel A da figura 10, a proibição desloca a curva de oferta para a esquerda, de O1 para O2, e deixa a curva de demanda inalterada. O preço de equilíbrio das drogas aumenta de P1 para P2 e a quantidade de equilíbrio cai de Q1 para Q2. A diminuição na quantidade de equilíbrio mostra que a proibição das drogas reduz seu uso. Mas o que acontece com a quantidade de crimes relacionados às drogas? Para responder a essa pergunta, considere a quantia total que os usuários de drogas pagam pelas drogas que compram. Como são poucos os viciados em drogas que abandonaram seus hábitos destrutivos por causa de um aumento nos preços, é provável que a demanda por drogas seja inelástica, como indica a figura. Se a demanda é inelástica, então um aumento nos preços aumenta a receita total do mercado de drogas. Ou seja, como a proibição das drogas aumenta o preço destas proporcionalmente mais do que reduz seu uso, ela eleva a quantidade total de dinheiro que os usuários pagam pelas drogas que compram. Os viciados que já tinham que roubar para sustentar seus hábitos terão uma necessidade ainda maior de dinheiro rápido. Assim, a proibição das drogas pode aumentar o nível de crimes ligados a elas.
Por causa desse efeito adverso da proibição das drogas, alguns analistas sugerem abordagens alternativas para o problema das drogas. Em vez de procurar reduzir a oferta, os formuladores de políticas deveriam tentar reduzir a demanda por meio de uma política educacional. Uma bem-sucedida política educacional quanto às drogas tem o efeito representado no painel B da figura 10. A curva de demanda desloca-se para a esquerda, de D1 para D2. Com isso, a quantidade de equilíbrio cai de para Q2 e o preço de equilíbrio cai para P2. A receita total, que é o preço multiplicado pela quantidade, também cai. Assim, ao contrário de uma política de proibição das drogas, uma política educacional contra elas pode reduzir tanto seu uso quanto os crimes relacionados a elas. Os partidários da política de proibição podem argumentar que os efeitos desta no longo prazo são diferentes dos efeitos no curto prazo, uma vez que a elasticidade da demanda pode depender do horizonte de tempo. A demanda por drogas. Figura 10. Políticas para reduzir o uso de drogas ilegais. A política de proibição das drogas reduz a oferta de O1 para O2, como no painel A. Se a demanda por drogas é inelástica, então a quantia total paga pelos usuários de drogas aumenta, muito embora a quantidade utilizada de drogas caia. Em comparação, a política educacional contra as drogas reduz a demanda por drogas de D1 para D2, como no painel B. Como tanto o preço quanto a quantidade diminuem, a quantia paga pelos usuários de drogas é menor. Provavelmente é inelástica em curtos períodos porque os preços mais elevados não afetam substancialmente o uso de drogas por parte dos que já estão viciados. Mas a demanda pode ser mais elástica no decorrer de períodos mais longos porque os maiores preços desencorajariam as experiências com drogas entre os jovens e, com o tempo, levariam a um menor número de viciados em drogas. Neste caso, a política de proibição aumentaria os crimes ligados a drogas no curto prazo e os reduziria no longo prazo. Conclusão. De acordo com uma velha piada, até um papagaio pode se tornar um economista desde que aprenda a dizer oferta e demanda. Esses dois últimos capítulos devem tê-lo convencido de que há muito de verdade nisso. As ferramentas da oferta e da demanda nos permitem analisar muitos dos principais acontecimentos e políticas que moldam a economia. Agora você está bem encaminhado em sua trajetória para se tornar um economista, ou, na pior das hipóteses, um papagaio culto. Resumo. A elasticidade preço da demanda médio quanto à quantidade demandada responde a variações do preço. A demanda tende a ser mais elástica se há substitutos próximos disponíveis, se o bem é supérfluo em vez de ser essencial, se o mercado é definido de maneira restrita ou se os compradores têm bastante tempo para responder a uma mudança do preço. A elasticidade preço da demanda é calculada como a variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual do preço. Se a elasticidade é menor que 1, de modo que a quantidade demandada varia menos proporcionalmente à variação de preço, dizemos que a demanda é inelástica. Se a elasticidade é maior que 1, de modo que a quantidade demandada varia mais que proporcionalmente à variação de preço, dizemos que a demanda é elástica. A receita total, que é a quantia total paga por um bem, é igual ao preço do bem multiplicado pela quantidade vendida. No caso de curvas de demanda inelásticas, a receita total aumenta quando o preço aumenta. Para curvas de demanda elásticas, a receita total diminui quando o preço aumenta. A elasticidade renda da demanda médio quanto à quantidade demandada reage a variações na renda dos consumidores. A elasticidade preço cruzada da demanda médio quanto à quantidade demandada de um bem responde a variações no preço de outro. A elasticidade preço da oferta médio quanto à quantidade ofertada responde a variações no preço. Essa elasticidade frequentemente depende do horizonte de tempo considerado. Na maioria dos mercados, a oferta é mais elástica no longo prazo do que no curto prazo.
A elasticidade preço da oferta é calculada como a variação percentual da quantidade ofertada dividida pela variação percentual do preço. Se a elasticidade é menor que 1, de modo que a quantidade ofertada varia menos que proporcionalmente à variação de preço, dizemos que a oferta é inelástica. Se a elasticidade é maior que 1, de modo que a quantidade ofertada varia mais que proporcionalmente à variação de preço, dizemos que a oferta é elástica. As ferramentas de oferta e demanda podem ser aplicadas a muitos tipos diferentes de mercados. Este capítulo as utiliza para analisar os mercados de trigo, de petróleo e de drogas ilegais.